Por que torcer para o Jacksonville Jaguars? Bora contar a história desse time que só existe por causa de uma marca de sapato feminino. Apesar de ser uma das franquias mais novas da NFL, para contar a história deles a gente tem que voltar lá para a década de 70. Jacksonville era uma cidade grande da Flórida, mas não tinha uma identidade. Segundo o grande repórter americano da época, Tom Willis, as pessoas de Jacksonville tinham um certo complexo de inferioridade em relação às outras cidades da Flórida, como Miami e Tampa. Foi aí que o prefeito Jake Godbold decidiu que precisava mudar a atitude da população. E foi em 1979 que a grande oportunidade apareceu. Durante o Gator Bowl, um dos bowls mais antigos e tradicionais do college football americano, que rola todo ano em Jacksonville, o antigo dono do Baltimore Colts, Robert Arcee, pousa em campo de helicóptero antes da partida começar. Ele já queria mudar a sua franquia de cidade, e depois de uma recepção calorosa de mais de 50 mil fãs, Jacksonville parecia ser a escolha mais certa. Acontece que em 83 a cidade de Indianápolis faz uma oferta irrecusável aos Colts, e Arcee decide levar sua franquia para Indiana, onde está até hoje. Mesmo com essa derrota, uma semente foi plantada em Jacksonville. 1991 chega e mais uma oportunidade aparece. A NFL anuncia um programa de expansão que vai adicionar 2 novos times à liga. As 5 cidades finalistas eram Baltimore, Carolina, Memphis, St. Louis e, é claro, Jacksonville. Hoje a gente sabe quem foram as vencedoras, mas na época a disputa era grande. Foi aí que entra em cena um grupo chamado Touchdown Jacksonville, financiado por Wayne Weaver e sua esposa Delores Weaver, casal de negócios que montou sua fortuna vendendo sapatos femininos, deram a segurança financeira que a liga precisava. Em 1993, veio a confirmação de que Jacksonville seria a nova franquia da NFL. Em 1994, o antigo estádio Gator Bowl, que já existia desde 1928, foi demolido e, junto com a inauguração da franquia, em 1995, foi fundado o novo estádio do Jacksonville Jaguars, o Everbank Stadium, casa da franquia até hoje. Vamos falar agora dos primeiros anos da existência do Jacksonville Jaguars, que só precisou de um ano para chegar nos playoffs. Em 1996, se classificaram para o Wild Card depois de uma temporada com 9 vitórias. O head coach da época era Tom Coughlin, e a equipe contava com 2 grandes wide receivers, Jimmy Smith e Keenan McCardle. Cada um deles teve mais que 1.100 jardas recebidas na temporada. Chegando no mata-mata dos playoffs, primeiro eles vencem o Buffalo Bills de Thurman Thomas. No Divisional Round, ganharam dos Broncos de John Elway, mas acabaram caindo para os Patriots de Drew Bledsoe na final de conferência de 1996. Em 1999, também sob o comando do head coach Tom Coughlin, o time volta para os playoffs depois de uma temporada com 14 vitórias, pela primeira vez em sua história, conquistando a bye week dos playoffs. Jimmy Smith ainda era o recebedor 1 da equipe. Teve 1.636 jardas naquele ano. A equipe também contava com o jovem Fred Taylor, running back que será lendário para a franquia. No Divisional Round daquele ano, o time atropelou o Miami Dolphins Dan Marino, time que também era do estado da Flórida. A partida acabou 62-7, com direito a uma atuação de gala de Jimmy Smith, com 136 jardas e 2 touchdowns, e do jovem Fred Taylor, que teve um touchdown para 135 jardas corridas. Na final de conferência, o time acabou perdendo para o melhor Tennessee Titans da história. Steve McNair e companhia acabaram vencendo os Jaguars por 33-14. Em 2003, com a saída do head coach Tom Coughlin e com a entrada do novo treinador Jack Del Rio, o time volta a ter relevância na liga. Em 2005 e em 2007, Jacksonville termina a temporada com 11 e 12 vitórias e voltam aos playoffs com as mesmas lendas da década de 90. Agora, veteranos Jimmy Smith e Fred Taylor ainda lideram o ataque das onças. Acontece que nesses 2 anos eles acabaram caindo para o mesmo adversário, o New England Patriots de Tom Brady e companhia. Depois disso, um ciclo se encerra em Jacksonville. Fred Taylor, líder em jardas corridas até hoje na equipe, se aposenta e sai do Jacksonville Jaguars. E Jimmy Smith, o líder em jardas recebidas e em recepções, também sai da equipe em 2005. Outro jogador dessa época que era muito imponente era o tackle Tony Boselli. O jogador jogou 7 anos na liga, todos pelo Jacksonville Jaguars, de 1995 até 2001. Nesse período, ele foi ao Pro Bowl 5 vezes e foi escalado para o time da década de 90 da liga. Além disso, a única jersey aposentada do Jaguars até hoje é a 71 de Tony Boselli. Dessa forma, o Jacksonville Jaguars é obrigado a começar uma reconstrução da equipe. Nesse meio tempo, em 2007, aconteceu o primeiro jogo na Inglaterra na história da NFL. Em 2012, se tornou o primeiro time a ter 2 jogos em Londres. Desde então, os Jaguars jogaram na Inglaterra em quase todos os anos e hoje em dia
dia, um dos jogos em casa da equipe todo ano acontece em Londres. Mais uma coisa que aconteceu durante essa reconstrução foi a saída da família Weaver de Jacksonville. Em 2012, Wayne e sua esposa Dolores abandonam o cargo de donos do time e vendem para o paquistanês Shahid Khan, que é o dono da franquia até hoje. Mas agora vamos falar do que interessa. Vamos dar um salto para 2017, um ano mágico para os torcedores do Jaguars. Na ocasião, a equipe foi apelidada de Saxonville por ter uma das melhores defesas da história da liga. Na temporada foram 55 sacks e 21 interceptações. 6 jogadores da defesa foram para o Pro Bowl. Do lado ofensivo da bola, o calouro Leonard Fournette era o líder em produção. Foram 1.040 jardas em um ataque que dependia muito do seu jogo corrido. Nos playoffs, venceram o Buffalo Bills e depois marcaram 45 pontos em um jogaço contra o Pittsburgh Steelers, que foi decidido no último quarto. Acontece que depois de chegar na final de conferência, o Jacksonville Jaguars iria se reencontrar com um velho amigo, o New England Patriots de Tom Brady. Em um jogo super emocionante que terminou 24-20, quem levou a melhor foram os Patriotas de Boston e os Jaguars se viram muito perto do seu primeiro Super Bowl. Depois desse ano, a franquia teve dificuldade de manter as peças principais do time e acabou passando por uma nova reconstrução. Chega o ano de 2021 e com a primeira escolha geral do draft, o Jacksonville Jaguars escolhe o quarterback de Clemson, Trevor Lawrence, que já virou titular no primeiro dia. Em 2022, com a chegada do novo head coach Doug Peterson, o time volta aos playoffs e conseguem a maior virada da história da franquia. Contra o Los Angeles Chargers, o time estava perdendo por 27-7 no primeiro tempo, mas Trevor Lawrence encontra o caminho da vitória e garante a sua primeira em playoffs, 31-30 Jacksonville. Naquele ano, o time não foi capaz de vencer o Kansas City Chiefs no Divisional Round, e hoje é um dos favoritos da AFC Sul. Além de Trevor Lawrence, o time também conta com Josh Allen do lado defensivo. O pass rusher é um dos melhores na posição em toda a liga e é peça fundamental para essa equipe daqui pra frente. E aí, gostou de conhecer um pouco mais da história do Jaguars? Tá animado pro futuro da franquia? Deixa aí nos comentários e também não se esquece de falar o que eu esqueci de falar do Jacksonville Jaguars aqui. Até o próximo vídeo.